Em Lucas 24 vai nos dizer que no primeiro dia da semana, que era no domingo, depois de 3 dias que o Messias tinha sido morto e ressuscitou, a Bíblia vai nos falar, irmãos, que as mulheres foram lá visitar o sepulcro com as especiarias ali para cuidar do corpo do Messias. Só que ao entrarem lá dentro do sepulcro, lá o corpo não estava mais lá. Estava vazio o sepulcro. E ali, irmãos, aparece um anjo do Senhor e fala para aquelas mulheres: por que vocês estão chorando? Porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Elas sabiam, irmãos, da promessa quando o Messias falavam a elas que ele seria morto, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas ali, elas, tomadas pela tristeza, elas não compreenderam o que significava aquilo, porque o corpo não estava mais lá. Mas o anjo fala para elas que ele já não está mais ali entre os mortos, que ele estava vivo, que ele ressuscitou e que não precisaria delas mais chorar. Irmãos, e lendo essa passagem, muitos estão assim como essas mulheres. Muitos se comportam como se o nosso Salvador ainda estivesse morto, como se o nosso Criador fosse um Deus morto. E não, irmãos, ele é um Deus vivo. Muitos se comportam como se o nosso Salvador ainda estivesse grudado num madeiro, estivesse ali morto. Como se ele fosse ali, irmãos, o cordeiro fraco, o cordeiro ali mudo. Ele não é mais aquele cordeirinho, irmãos. Hoje ele é um leão, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje ele reina, hoje ele governa e ele está sentado à direita de Deus Pai. Hoje, irmãos, ele intercede por nós como sumo sacerdote e todo joelho se dobrará diante dele e vão reconhecer que ele reina sobre a terra, ele reina sobre o céu, ele reina sobre o inferno, ele reina, irmãos, porque ele tem a chave do inferno, ele tem a chave do abismo, ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre, porque ele governa, irmãos, ele governa com justiça, ele governa com verdade, ele é justo, ele é santo e ele é poderoso, e ele está vivo, ele não está morto. O nosso Salvador, irmãos, o Messias está vivo, ele não está morto. E muitos se comportam, muitos tratam a presença como se fosse uma presença morta, mas é uma presença tangível, é uma presença verdadeira, irmãos. Seja no seu pior momento, se você ali no seu quarto fechar a porta e falar com o Pai, falar com o Salvador, o Messias, se ajoelhar, a presença dele vai se manifestar para você. Quantas das vezes, irmãos, nos meus piores momentos de deserto, de provação, provas de fogo, ali eu clamei por ele e ele se revelou a mim. Porque a Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandiosas e firmes, a quais não conhece, a quais nem chegou ao nosso coração, irmãos. Mas é preciso nós clamarmos, é preciso nós nos achegar, é preciso, irmãos, a gente chamar a presença dele. E crer que ele é verdadeiro, a presença dele é real e que ele está vivo. Ele não está lá grudado no madeiro. Ele não é, irmãos, aquela estátua grudada na cruz que muitos adoram. Não. Não pare de tratar a presença dele como se ele estivesse morto. Para, irmãos, de diminuir, de limitar a presença dele, a forma dele de agir, a forma dele de operar. Ele não é limitado, irmãos. O nosso problema é limitar ao Criador do nosso tamanho, limita ele, a presença dele, da nossa forma, da nossa maneira limitada de pensar, de agir. E ele não é limitado, irmãos, ele não cabe numa caixinha. Nós não podemos limitar a presença do nosso Criador. Nós não podemos limitar a presença do nosso Salvador, porque ele reina, porque ele é santo, ele é poderoso. Nós vemos ali, irmãos, o Messias falando para a mulher samaritana que chegaria um tempo em que o homem, as pessoas, não adorariam ao Pai, não adoraria a Ele num templo de pedra, mas adoraria a Ele, irmãos, em espírito e em verdade. E nós vemos que o nosso Criador ali, ele fala que tipo de casa, que espécie de casa o homem edificaria para ele, sendo que a terra é o estrado dos pés dele, sendo que ele não cabe em um local, ele não cabe a presença tangível, a presença gloriosa do nosso Criador, irmãos. Ela não cabe somente num templo,
Se você tem intimidade, se você tem a presença e comunhão, aonde você for, a presença vai estar com você. Claro que debaixo de obediência. Porque o nosso Criador, não é um Deus limitado, não. Ele é poderoso, irmãos. Ele é ilimitado. E ele opera de várias formas. Só basta a gente confiar, ter fé e não limitar o poder dele. Só basta a gente, irmãos, não procurar entre os mortos aquele que está vivo, assim como essas mulheres. Só basta, irmãos, nós se aproximar, aceitar o nosso Salvador como o Senhor da nossa vida. Confessá-lo como o único suficiente Salvador. E aí sim nós vamos ver o sobrenatural, nós vamos ver a presença tangível, nós vamos ver, irmãos, ele operar no impossível na nossa vida. Amém?